Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês mais um vlog de produção. E a produção de hoje vai ser 2 pares de tapete no modelinho Cris. Um modelinho super rápido e fácil de fazer. E o melhor de tudo, ele é muito econômico e tem uma saída muito boa aqui no meu ateliê. Eu já adiantei que as minhas bases de florzinha, a primeira eu utilizei o Antúrio da Barroco. A segunda base de florzinha aqui já tá completa, já arrematei tudo certinho. E aqui eu utilizei o abacaxi da Barroco e passei o folha da Barroco também. Então, na primeira base de florzinha, eu tenho que passar o verdinho, que é a cor folha 9392 da Barroco. E para mim fazer a base dos meus 2 pares de tapete, eu vou estar utilizando o bege da Crochêtica Fio 6. Eu tenho essa quantidade aqui no cone. E para mim fazer a primeira combinação de cores, eu quero estar utilizando aqui o bege e o telha. O telha eu tenho essa quantidade aqui no cone. E eu acho que não vai ser o suficiente para finalizar esse par de tapete. Aí eu tô pensando em estar pegando uma outra cor para me estar agregando nessa combinação. Mas no decorrer do vídeo eu atualizo vocês o que eu decidi estar fazendo. E o segundo par de tapete eu vou estar utilizando aqui o bege na base e vou estar utilizando o amarelo ouro da Crochêtica Fio 6. Eu tenho essa quantidade no cone, essa quantidade aqui dá o suficiente certinho para me finalizar esse par de tapete, mas eu tô querendo agregar o amarelo claro nessa produção, porque eu acho que o amarelo claro vai dar um destaque perfeito para esse par de tapete. Então são esses os materiais que eu vou estar utilizando. E para trabalhar com o fio 6, vou estar utilizando a minha agulha de numeração 375 da Clover. Agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já volto com vocês atualizando de como que vai estar por aqui. E olha só, meus amores, finalizei aqui meu primeiro parzinho de tapete e olha só a perfeição que ficou essa combinação de cores. Ficou um encanto, eu tô apaixonada com o resultado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse tapete é o modelinho Cris, lá do canal da Laura em Crochê. A videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse tapete, gente, ele é maravilhoso, ele é super rápido e fácil de fazer e muito econômico. Aqui vocês viram que eu utilizei sobrinhas de barbante. O único que eu tinha bastante no cone era o amarelo ouro. E o amarelo ouro me sobrou essa quantidade aqui no cone. Então, como eu fiz ele na medida um pouquinho maior, ele foi um pouquinho mais de material. Mas esse modelinho, gente, ele é muito econômico. O meu ponto ele é pequeno e apertado, então eu tive que fazer algumas carreirinhas a mais para ver se ele ficava na medida de 70 por 50. Mas eu ainda não consegui fazer o meu tapete Cris ficar na medida de 70 por 50. Mesmo utilizando a agulha 3,75, o meu tapete ficou na medida de 68 por 50 de largura. A medida de 50 de largura eu consegui alcançar, mas a medida de 70 eu ainda não consegui. Eu acredito que se eu utilizar a agulha de numeração 4, meu tapete ele vai passar de 70. Só que eu não gosto de trabalhar o meu tapete inteirinho com a agulha de numeração 4 com fio 6, porque eu sinto que o meu ponto ele fica muito aberto. E eu gosto do meu ponto bem juntinho assim. E eu percebi que a agulha 3,75 ela deixa o meu ponto um pouquinho maior e também deixa um pouquinho mais abertinho os pontos. Mas aqui não me incomoda, tá perfeito. Mas se eu estivesse utilizando a agulha de numeração 4, o meu ponto ele ia ficar um pouquinho mais aberto ainda. Então, nesse jeitinho que tá aqui o meu ponto, pra mim tá ótimo. Eu iniciei meu tapete com 7 florzinhas, que eu utilizei o abacaxi da Barroco, depois eu vim com folha, 4 carreiras do bege, 4 do amarelo ouro, intercalei aqui o amarelo bebê com o amarelo ouro e deu esse destaque perfeito. Gente, olha só, que charme que deu aqui pro tapete. Então, aqui eu fiz essa intercalação amarelo bebê, amarelo ouro, amarelo bebê de novo, 3 carreirinhas do amarelo ouro e finalizei o bico em leques com o amarelo ouro. E ficou esse resultado maravilhoso aqui. E para fazer essa carreira de intercalação aqui do amarelo bebê, eu peguei uma sobrinha que eu tinha parado aqui na minha prateleira, eu peguei para estar agregando essa produção. Eu achei que eu ia conseguir finalizar, mas eu não finalizei. Me sobrou essa quantidade aqui, que vai dar para eu estar fazendo mimo para minha cliente. O bege eu não tenho aqui para mostrar para vocês, porque eu já estou utilizando em outra produção, então me sobrou bem pouquinho. Assim que eu finalizar o segundo parzinho de tapete, eu vou mostrar para vocês a quantidade que me sobrou, porque vai dar a continha para mim fazer a base dos 2 tapetinhos. Então agora eu vou ajeitar minha mesa aqui, vou estar pesando com vocês e ver quanto que ficou pesando esse parzinho de tapete. Prontinho, balança zerada, vou pesar aqui primeiro um tapetinho. 339 gramas o primeiro, agora o segundo. 345 gramas, então deu uma leve diferença. Agora os dois juntos, 685 gramas. Então ele ficou até mais econômico do que o primeiro parzinho de tapete que eu fiz. Porque o primeiro parzinho eu acho que ficou 700 gramas, mais ou menos isso. Então esse aqui ficou um pouquinho mais econômico. Então esse aqui é o resultado do meu primeiro parzinho de tapete dessa produção. Agora eu já vou arrumar minha área ali, vou estar tirando uma fotinha bem legal e vou estar postando para venda. Se eu vender ele antes de finalizar o vídeo, então não vou ter ele aqui para mostrar para vocês no final. Mas eu já vou tirar a fotinha e vou deixar lá na aba post para vocês estarem tirando print e pegando inspiração. E o meu valor de venda para esse par de tapete na medida de 68 por 50 vai ser de R$ 70.
Então agora eu já vou pegar a minha próxima produção, vou mostrar aqui pra vocês que eu tô querendo mudar de ideia na combinação de cores, porque eu acho que o material não vai dar o suficiente. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Peguei aqui a minha segunda produção, já fiz a minha primeira base, agora a segunda base eu tenho que passar o folha e depois vim com o bege. E o bege eu tenho essa quantidade aqui no cone, eu acredito que vai ser a continha pra mim fazer as 5 carreirinhas na outra base, eu acho que se sobrar vai ser bem pouquinho mesmo. De início, a minha combinação de cores para esse par de tapete seria apenas essas duas aqui, ó, que é o telha e o bege. E depois eu ia estar pegando uma outra cor para estar agregando, eu ia estar utilizando essa combinação aqui, ó, telha, bege e salmão. Só o que eu pensei? Eu achei que o telha iria dar o suficiente para finalizar aqui o bico dos meus dois tapetinhos. Só que não vai dar, porque eu tô tão acostumada a estar fazendo tapete cris na medida menor, que eu nem parei para pensar que como eu vou fazer na medida maior, eu vou gastar um pouquinho a mais de material. Então, essa quantidade aqui do telha não vai dar o suficiente para me fazer aqui 2 carreirinhas na base e depois tá finalizando o bico dos 2 tapetinhos. Então, já vou ter que descartar essa combinação de cores aqui, porque não vai dar o suficiente. Então, agora eu tô pensando em uma outra combinação de cores que eu vou pegar aqui na minha prateleira e vou estar mostrando para vocês. Eu tô pensando em fazer essa combinação de cores aqui, olha só, acho que vai ficar super legal. Utilizar o bege, vermelho e fazer uns detalhes com o salmão, eu acho que vai ficar perfeito. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu queria estar utilizando uma sobrinha, porque eu não queria abrir cone para fazer essa produção. Eu queria estar utilizando essa sobrinha que eu tenho aqui, esse aqui é da Eco Brasil. É um vermelho muito lindo, só que eu só tenho essa quantidade, e parece que é até menos do que eu tenho aqui do telha. Olha só para vocês verem, é realmente bem pouquinho. Vou pegar a balança aqui para estar pesando. Peguei a balança aqui, a balança tá zerada, vamos pesar aqui o telha, vamos ver quanto que eu tenho aqui no cone. 453 gramas, então vamos dizer que 50 gramas é do cone, porque o cone pesa entre 50 e 52 gramas. Então, eu tenho um total aqui de 403 gramas de material no cone. Então, agora vamos ver aqui do Eco Brasil, vermelho. 361 gramas, então nem preciso fazer a conta aqui, porque já dá para perceber que eu tenho mais quantidade aqui do telha do que do vermelho. Então, como eu sei que não vai dar o suficiente para mim fazer esse par de tapete, então eu vou descartar esses dois aqui e vou ter que abrir o cone. E é tudo que eu não queria. Eu não queria abrir o cone, mas aqui não vai ter jeito, eu vou ter que abrir. Então, eu vou estar abrindo aqui um cone de 1 kg da Crochética fio 6 e vou estar fazendo essa combinação de cores que eu acho que vai ficar super lindo. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção. Já já eu volto aqui com vocês atualizando de como que vai estar a minha produção, ou eu vou voltar aqui com a minha produção finalizada. E finalizei o meu segundo e último par de tapete. E olha só, gente, essa combinação de cores. Que coisa mais linda e perfeita que ficou. Deixa aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram. Se foi o primeiro par de tapete no amarelo ou se foi esse maravilhoso aqui no vermelho. Confesso pra vocês que eu amei aquele no amarelo, mas depois que eu finalizei esse no vermelho, gente, ganhou meu coração. Então, meu preferido tá sendo esse aqui no vermelho. A minha mãe, ela veio aqui na minha casa me visitar, ela viu que eu tava fazendo esse parzinho de tapete aqui e ela ficou encantada. Então, eu tenho certeza que vai ser uma combinação de cores que vai ser um sucesso aqui no meu ateliê. Eu ainda não consegui estar tirando foto para postar para venda, porque hoje está nublado, está chovendo, então eu não consegui estar tirando uma foto legal. Eu até tirei algumas fotos, mas não mostrou a cor real da peça. Igual agora que tá mostrando para vocês, o vermelho tá muito vivo. Só que aqui para mim, pessoalmente, ele tá um vermelho um pouquinho mais fechado, mas tá muito lindo também. Então eu vou esperar tá saindo solzinho e vou estar tirando uma fotinha bem legal, vou estar divulgando para venda e vou estar deixando lá na aba post para vocês tirarem o print e pegar a inspiração. Esse tapete também é o modelinho Cris, lá do canal da Lore, lembrando a vocês que a videoaula vai estar na descrição do vídeo. Eu fiz aqui meu tapete com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz o amarelo, eu fiz um total de 14 carreirinhas, e aqui eu intercalei o salmão com o vermelho, que deu esse charme totalmente especial aqui pro tapete. Gente, ficou muito lindo. Uma pena que não tá mostrando a cor real aqui pra vocês. Aqui no meu tapete eu fiz a base de florzinha com o antulho da Barroco, depois eu vim com folha, 5 carreiras do bege, 3 carreiras do vermelho, uma do salmão, vermelho, salmão novamente e 3 carreirinhas do vermelho e finalizei o bico em leques com o vermelho. E uma coisa que eu tô amando fazer é essa intercalação de cor clara com cor escura, porque fica muito lindo e chama bastante atenção. Os dois parzinhos de tapete que eu fiz, que foi o amarelo e esse no vermelho, eu fiz essa intercalação. E também o primeiro parzinho de tapete que eu fiz, que foi o grafite com o cru, vou deixar passando a fotinha pra vocês, eu também fiz essa intercalação e ele eu já vendi. Então, já vou fazer mais tapetinhos Cris na medida maior, porque eu vi que vai ter uma aceitação legal aqui pelas minhas clientes. Confesso para vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo. Mesmo tendo cliente procurando tapete Cris na medida maior, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque geralmente eu faço tapete Cris na medida de 65 por 40
e vendo no valor de R$ 50 o par. E aqui eu fiz na medida de 70 por 50 e vendi a R$ 70. Confesso para vocês que eu não achei que ia vender tão rápido, eu achei que ia demorar um pouquinho, mas o primeiro par de tapete já saiu, então agora eu tenho mais 2 parzinhos de tapete na pronta entrega. Trabalhar com pronta entrega é isso, às vezes a gente posta e vende na hora, às vezes a gente posta 1, 2, 3 vezes e não vende, mas o importante é não desanimar e continuar apostando, porque uma hora vende. Vou passar aqui para vocês a medida do meu tapete, porque esse aqui eu consegui fazer ele na medida de 70 por 50. Vou colocar o celular no tripé e vou pegar a fita aqui para medir com vocês. Peguei a minha fita, agora eu vou colocar de um picozinho ao outro. Ficou medindo 70 de comprimento, agora a largura, por 50 de largura. Então, o tapete vermelho, ele ficou na medida que eu queria, que é 70 por 50. Coloquei aqui o tapete amarelo por cima do vermelho e já dá pra ver que ele ficou bem menor do que o vermelho. Vou pegar a fita aqui e vou medir com vocês, que eu só passei a medida, eu não medi aqui com vocês, não. De um picozinho ao outro, 68 de comprimento, agora a largura, 50 de largura. Então, o tapete ele ficou na medida de 68 por 50. E eu acredito que ele ficou um pouquinho menor, porque o amarelo eu senti que ele estava com a espessura um pouquinho mais fininha, e aqui o vermelho ele já estava com a espessura muito boa. Então, eu acredito que isso que pode ter interferido no tamanho. Agora, eu vou ajeitar aqui a minha mesa e vou estar passando para vocês o peso do meu par de tapete vermelho, porque o amarelo eu já pesei aqui com vocês, então, eu vou estar pesando aqui agora o vermelho. Tá, esquecendo de mostrar para vocês a quantidade de material que sobrou no cone. O vermelho, vocês viram que era um cone fechado de 1 kg, sobrou essa quantidade aqui, sobrou uma quantidade bem legal. O bege sobrou essa quantidade aqui no cone, vocês viram que era uma sobrinha. E eu achei que eu ia conseguir estar finalizando com o bege, mas eu não finalizei, sobrou essa quantidade aqui. E o salmão parece que eu nem mexi, né, porque vocês viram que também era uma sobrinha. Eu fiz apenas 2 carreirinhas em cada tapete, então me sobrou essa quantidade aqui no cone. Parece que eu nem mexi. Então, foi esses materiais que me sobrou aqui no cone. Agora, eu vou estar pegando a balança e vou estar pesando com vocês. Balança zerada, vou pesar primeiro um tapetinho, 344 gramas. Agora, eu vou pesar o outro, 344 gramas também. Então, aqui deu batata. Agora, os dois juntos, 688 gramas. Então, mesmo ele ficando com a medida maior, ele não chegou nem a 700 gramas de material. Agora, eu vou estar colocando aqui os 2 parzinhos de tapete e ver quanto que ficou pesando. 1,383 kg de material para mim fazer esses 2 pares de tapete. Então, agora eu vou estar abrindo aqui os 2 pares de tapete e vou estar finalizando o vídeo aqui com vocês. Prontinho, meus amores, coloquei aqui na mesa os 2 parzinhos de tapete e olha só, gente, a perfeição que ficou essa produção, ficou maravilhoso. Uma pena que não tá mostrando a cor real aqui para vocês, mas lembrando vocês que a foto com a cor real vai estar lá na aba post, para vocês estarem tirando print e pegando inspiração. Eu produzi esses 2 pares de tapete em 1 dia e meio. Em um dia eu consegui estar produzindo 3 tapetinhos e no outro dia eu finalizei o último tapete. Então, achei que eu fui bem produtiva, porque os tapetes têm a medida um pouquinho maior. Quando eu faço eles na medida menor de 65 por 40, eu consigo estar fazendo 2 pares de tapete em um dia. Mas como aqui é uma medida um pouquinho maior, eu não consegui estar fazendo os 2 parzinhos de tapete em um dia. Quando eu estava produzindo esse tapete aqui no amarelo, eu tinha que desmanchar ele praticamente todo dia. Eu estava nessa parte aqui do amarelo claro, eu tive que desmanchar até aqui na segunda carreirinha do pad. Porque o que aconteceu? Eu fiz com 4 hélices e tem que fazer com 5. Então, eu não prestei atenção e tive que desmanchar ele todinho. E, querendo ou não, isso atrasa bastante a nossa produção. Aí, eu desmanchei e consertei o meu erro. Então, mesmo desmanchando esse tapete aqui, eu consegui estar fazendo 3 tapetinhos no meu dia. E por quanto que eu vou estar vendendo meu par de tapete? Eu vou estar vendendo o par de tapete no valor de R$70. Então, aqui na minha mesa eu tenho o valor total produzido de R$140. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando. Deixa aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram. Se foi o amarelo ou se foi o vermelho. E se inscreva no canal quem não for inscrito. Ative o sininho em todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!